Fala galera, eu sou Letícia Perdigão, repórter de entretenimento do Metrópolis, e hoje a gente vai conversar com o ator Rafael Elias, que está fazendo o Djavan na peça O Musical Djavan, Vidas pra Contar. E então, Rafael, você está rodando o Brasil aí com o musical do Djavan, e eu queria saber qual foi a parte mais difícil de interpretar um dos maiores ícones da nossa música popular brasileira. Me conta. Olha, eu acho que a parte mais difícil, na verdade, é assumir essa responsa, né? Assim, olhar para um artista imenso, cheio de camadas, que o Djavan é, né? Assim, uma complexidade na sua obra e, enfim, admirado, né? Muito admirado. Agora que estamos circulando, a gente consegue ver ainda mais o quanto ele é reconhecido, quantas pessoas conhecem a obra dele e admiram ele. Então, primeiro essa responsa, né? Acho que assumir, entender a responsa de interpretá-lo. Mas depois, eu acho que é tudo muito o trabalho, né? Assim, muito trabalho mesmo, muita pesquisa, muito estudo. A gente vasculhou muitas coisas que tinham disponíveis, né, dele, assim, de vídeo, de material. Então, como ter uma sutileza, né, de ator, né? Fazer uma escolha de ator, já que estou interpretando esse personagem, né? Ele é o Djavan, mas ele é o personagem de uma história que a gente está contando, uma parte da história dele. Então, também cabe a mim, enquanto ator, escolher, né, fazer escolhas do que eu vou trazer dessa pesquisa, né, do que eu vou também agregando com o que as pessoas vão trazendo. Então, eu acho que o difícil, na verdade, é isso, assim, né, dimerizar, fazer essas escolhas com sabedoria para também fazer com o maior respeito possível, com a maior dignidade que esse artista merece, né? Então, acho que por aí. E como é que foi essa preparação? O Djavan é um artista esplendoroso, mas ele é um artista meio discreto, né? Me conta mais sobre essa preparação para viver esse cara nos palcos. Então, como eu estava dizendo, né, a gente abrir algumas frentes, né, para poder fazer essa construção. Porque o Djavan, ele tem algumas vozes, né? Acho que quando eles fizeram, inclusive, a seleção, né, eles buscavam um ator que pudesse atender algumas das vozes do Djavan. A voz cantada, que é um timbre, né, que tem um registro, o violão, que é outra voz do Djavan, né, importante no trabalho dele e tal, e essa voz da vida, né, do dia a dia, dessa pessoa que é meio tímida, que é mais contido, né. Então, a minha pesquisa, eu comecei logo pela voz, né, eu comecei o processo já fazendo acompanhamento com uma fonoaudióloga, que é a Jaqueline Priston, que tanto me ajudou a fortalecer a estrutura vocal para dar conta, né, desse projeto, porque a gente ensaia 50 dias direto, assim, né, de segunda a sábado, com uma carga horária grande. O espetáculo, ele tem muito a minha presença, né, eu fico muito em cena, eu canto muitas músicas, então eu precisei logo começar com a fono para deixar a musculatura preparada para o trampo. Paralelamente, a gente foi fazendo um trabalho de sotaque, né, de botar sotaque. Eu sou mineiro do interior, morando no Rio há 12 anos, então tem um sotaque aí meio misto. Mineiro carioca. Mineiro carioca, mas que a partir também do trabalho com a Jaque, a gente entendeu alguns traços parecidos, né, do sotaque mineiro com o sotaque alagoano. O mineiro também tem uma voz anasalada, e eu acho que o meu timbre se assemelha com o do Djavan um pouco um registro nasal que eu tenho naturalmente. E algumas coisas também, a cadência, o jeito de comer as palavras que o mineiro tem, um pouco mais caipira, né? O alagoano também tem um pouco. Eu estive lá semana passada, então eu fiquei observando esse lugar de comer um pouco as palavras, que é diferente. Eu tinha uma preocupação muito grande com esse lugar de sotaque, que eu sempre acho que em alguns trabalhos tudo cai para uma coisa meio Nordeste massificada, né? Como se o Nordeste tivesse um sotaque só. Então, até dentro disso, né? Do respeito, vamos lá, vamos né, ir avançando os passos para poder fazer com uma qualidade. Então, primeiro, voz, a parte de canto, né? As músicas. A gente tinha ali o Jules Van Stad, que fez os arranjos vocais, que me ajudava muito, né? Na divisão, assim, das notas, certinho, porque a gente acha que sabe cantar o Djavan, mas quando você vai pegar na minúcia, ele tem muito difícil, umas pegadinhas, né? Assim, né, na harmonia, umas pegadinhas, né, do jeito de cantar,
que eu fiquei ali, né, aprendendo, né, dedicado a isso. Mas ouvindo muito, eu pegava versões de show, versão de estúdio, vi quem mais gravou a música, sabe? Eu sou muito pesquisador, assim, sou um artista, para além do meu trabalho de ator, eu também sou cenógrafo, figurinista, trabalho com direção de arte, então isso me formou para um olhar, assim, de pesquisa, de ir a fundo, então eu trouxe isso pro projeto nesse lugar. Como é delicioso, as pessoas me perguntam, você não cansa de ouvir? Não canso, eu adoro, eu descubro coisas novas, assim, tô começando a colecionar os discos de vinil dele. Achei inclusive nesse fim de semana que eu não consegui achar, achei a voz violão, a música do Djavan. Quem cansa de ouvir Djavan, né, Rafael? Cansa, não tem como. Então, que eu tô ouvindo, parte corporal também veio dessa parte da pesquisa, assim, do ver vídeos, repetir e fazer as escolhas, né, assim, sempre num lugar de levantar possibilidades e escolher, porque não dá para fazer tudo, não vai dar para contemplar tudo. Ele tem uma obra tão vasta que muitas músicas que as pessoas gostam não estão no espetáculo, tem hits que ele é um hitmaker, assim, eu canto poucas músicas e quase todas elas são lado A, assim, são tipo músicas que a plateia conhece, canta e vibra quando a gente começa a cantar, que tem uma história com essa música, lembra da novela, ouviu no barzinho, né? O Djavan tá em todos os lugares, eu falo que ele é onipresente, que é a nossa trilha sonora permanente do Brasil. É verdade. E você já era fã de Djavan? E qual foi o momento, Rafael, que foi mais impactante, assim, para você durante essas apresentações aí pelo Brasil? Um momento que te emocionou? Tem uma música que te emociona mais durante o espetáculo? Então, eu já era fã do Djavan desde pequeno, assim, né? Eu acho que fã nesse lugar não muito, né? De ser aquela pessoa, porque minha família sempre ouviu muito MPB, de modo geral, meus pais tocam violão. Então, rodinha de violão, MPB, vai ter Djavan. Então, eu já começo a ouvir Djavan por ali. Mas a gente tem, enfim, é isso que eu falo. Ele toca em todos os lugares, ele tá nas novelas, ele tá no barzinho. Então, acaba que eu tinha essa familiaridade. Quando eu vim pro Rio, aí eu acho que eu comecei a ouvir mais da música brasileira. Eu ouvia muito Caetano, Milton, enfim, uma outra parte da MPB, Maria Bethânia. Eu ouvi muito Maria Bethânia. Inclusive o Álibi, né, que é um disco super importante, que a gente fala dele. Eu adorava esse disco, depois fui saber que era do Djavan, a música, enfim. E ano passado, especificamente, foi um ano que eu acho que o universo foi me preparando, talvez, para isso, porque teve show dele na praia, né, de Copacabana. Acho que foi o primeiro show dele na praia de Copacabana do Rio. E eu me preparei, eu fiz camiseta com a cara dele, eu peguei todos os set lists dos últimos shows para ouvir, vi que tinha músicas que eu não conhecia, parei para aprender. Fiz um movimento, foi meu artista mais ouvido do Spotify ano passado, ouvi, e no final do ano já estava, né, quando eu soube do musical, eu falei, nossa, eu preciso fazer isso. E sobre momentos, assim, emocionantes, eu não sei se eu consigo compilar, mas assim, tem alguns muito especiais, óbvio, o dia que o próprio Djavan, né, a primeira vez que ele assistiu, isso foi muito impactante pra gente, pra mim, né, como fazer, meu Deus, eu estou fazendo um espetáculo pro Djavan cantando as músicas dele, como se eu fosse ele, mas eu não sou, mas me virou um caos, assim, na minha cabeça, mas eu falei, bom, vamos fazer o que tá combinado, vamos, né, confiar no trabalho da direção, que tá achando que tá tudo certo, então vamos lá, vamos. E, Rafael, você falou sobre o dia que ele foi assistir, me conta mais sobre esse dia. Antes vocês tiveram um encontro para conversar ou não? Como é que foi esse dia também que ele foi lá assistir pela primeira vez? Imagino que a perna tenha bambeado um pouquinho, né? Então, não, a gente não se encontrou antes do processo todo, na sala de ensaio nem nada. A primeira vez que eu falei com ele foi nesse dia, eu nem falei antes. A gente só foi um dia de ensaio intenso, a gente já tinha aquelas coisas, terminando de montar a peça, foi um ensaio geral. Foi a primeira vez que a gente passou a peça do início ao fim, sem parar, com tudo, cenário, figurino, trocas, luz, tudo podia dar errado, é um ensaio geral. Ou seja, já era um dia de instabilidade e cansaço, né? Porque a gente já tá na reta, quando começa a chegar perto da estreia, a gente ensaia quase todo dia e enfim, isso demanda muito da gente. Então eu tava assim, ansiedade
a mil, mas tentando manter a tranquilidade. E eu já sabia que ele ia assistir a peça naquele dia, eu só não sabia que ele ia ver a peça toda. Eu achei que ele só ia no teatro, encontrar gente desde a primeira conversa, sei lá. E não, a gente terminou uma parte do ensaio e a galera falou assim, bom, então vocês podem ir pro camarim, se arrumar, né, porque às 7 horas ele chega e a gente vai fazer a peça toda. Aí eu fiquei, meu Deus, gente. Aí as pessoas ficavam assim, você tá bem? Como você tá? Eu falei, gente, não me irrita, não. Não fala comigo, não fala comigo. Eu não quero me estressar. Imagina. E assim eu falei, gente, vamos lá. Não vou me estressar mesmo. Vou apertar o botão do ator, vou fazer o que eu sei, né, que é o que eu tô fazendo, né? A gente ensaia, a gente tá ali com uma equipe técnica, com um elenco, não é só eu fazendo essa história, né, contando essa história, óbvio que tem um peso que eu faço o Djavan, mas é uma equipe tão incrível, uma galera tão, que sabe, que tá tão feliz de contar essa história também, que pra mim é sobre isso, assim, sobre essa coletividade. Então, apostei nisso tudo. E eu lembro direitinho, assim, a gente começa a peça com uma cena, na abertura da peça eu vou bem lá no meio do palco e termino a música Luz, né? Viver da própria luz. Que é um momento que tem bastante luz, assim, e eu consigo ver um pouco da plateia. E como era, assim, tava ele, a Rafaela, a esposa dele, né? Os filhos, o Max Viana tava nesse dia, a Cissa Castelo, não eram umas 20, 30 pessoas no máximo, assim, no meio da plateia do Multiplan, que é um teatro para 1000 lugares, então eles estavam meio assim, um pouco distantes. E eu cantei isso, eu vi que ele estava ali, mas eu não tinha muito nitidez, e dali pra frente eu não vi mais ele. Eu botei no meu botãozinho, gente, eu fiz a peça toda, assim, vamos lá, vamos só cumprir o que a gente tem para cumprir. E foi nesse dia que eu saí correndo para poder fazer um xixi no camarim, no andar de cima. E aí, quando ele estava usando um camarim lá na parte de baixo, perto do palco. Então, quando deu o intervalo, eu tava doido para fazer um xixi com a bexiga apertada e sair correndo para poder fazer esse xixizinho lá no camarim. Quando eu desci, o elevador, ele fica do lado da porta que dava pro camarim que ele estava ficando. E ele estava vindo da plateia para poder ir no camarim. Eu estava simplesmente com a camisa toda aberta, assim, a calça meio aberta na mão, porque a gente fica com o microfone, e eu já ia trocar para a próxima roupa do segundo ato. E aí eu trombei com ele, assim, eu com a calça aberta, e ele assim, foi um encontro meio tipo, oi, tudo bom, tudo? Aí ele, tá maravilhoso e tal. Então, depois desse dia, aí as pessoas me perguntam, o que ele falou pra você? O que você falou pra ele? Nem sei, gente. Não sei nem responder. O nervosismo era ele tão grande. Eu lembro que ele elogiou, que ele ficou feliz, ele tava falando muito pra todo mundo, vai ser sucesso, esse espetáculo tá lindo, tô muito feliz, vocês estão arrebentando. Ele jogou um astral muito lá pra cima, que foi um abraço pra gente que tava tenso, né? Imagina, todo mundo tava tenso. Chega uma hora do processo que todo mundo tá meio cansado, então a gente fica muito na dúvida se vai ser bom, se as pessoas vão gostar, se a gente tá só cansado, sabe? Então esse era um momento que a gente tava meio tenso. Então também receber esse abraço dele dessa forma foi pra gente, tipo, então tá, então temos a bênção dele e vamos em frente, porque muitas pessoas querem ver essa história, conhecer essa história e enfim... E aqui estamos, seguindo, contando essa história. E com sucesso, né, Rafael? Pra gente terminar, eu sou muito fã do Djavan e eu cheguei até o musical bem no comecinho, quando vocês começaram, porque eu vi páginas publicando sobre a semelhança de vocês. Quando você tá caracterizado, assim, fica muito parecido. E aí, já tinham te falado em algum momento que você parecia o Djavan? Como é que você tá levando essa questão da semelhança? Porque realmente parece muito. Então, eu, assim, quando eu tô descaracterizado, igual agora, tô com um pouquinho de barba por fazer, de óculos, meu cabelo é curtinho, as pessoas, às vezes, quando eu saio da peça, eu tava com o cabelo bem raspado, as pessoas ficam olhando, aí falam assim, é o Djavan? Assim, nossa, eu achava que aquele cabelo era seu. Então, assim, eu nunca tive, ninguém nunca me falou isso, não, assim, que eu tinha sempre que eu parecia com ele fisicamente, nem nada, e nem a voz, assim, sempre... canto e tal,
Mas eu tenho uma coisa, assim, também, sobre voz e tal, que eu sempre tive uma facilidade de imitar timbres, assim. Então, às vezes, eu até roubo. Vou cantar uma Cássia Eller, vou roubar um pouquinho do timbre dela. Cantar um Seu Jorge, vou roubar um pouquinho do timbre do Seu Jorge. Eu sempre dou uma brincadeirinha, assim. A gente estava falando de caracterização, e para a gente fechar agora de vez, queria saber sobre seus próximos projetos, sua carreira como ator. Você falou que é 10 em 1 também, né? E já trabalha nesse ramo há muito tempo. Depois do Djavan, você já tem planos para o que você vai fazer ou não? Então, eu faço parte de um grupo, né? Eu sou de um grupo de teatro chamado Coletivo Complexo Negra Palavra, e a gente tem um repertório de espetáculos, né? Então, acabo que eu tenho uma agenda paralela disso. Agora, em novembro, depois a gente faz Brasília, depois a gente faz Curitiba, e aí eu faço os nossos dois, né? A gente vai estar com os nossos 4 espetáculos em cartaz, aqui pelo Rio e São Paulo, e eu faço Negra Palavra Solano Trindade e o Pelá da Hora da Gaymada, que é uma comédia maravilhosa, que eu faço uma personagem totalmente diferente, que é uma líder do time de gaymada, enfim, uma bicha bichérrima. Então, quem quiser ter essa oportunidade, quem estiver pelo Rio, tiver essa oportunidade de assistir também uma outra coisa bem diferente do Djavan. Né? Sim. Então, a gente tem os nossos projetos que estão aí. Eu também sou diretor de arte do grupo, então também assino alguns projetos que estão em cartaz deles, que é o Solaninho, que é um infantil, Solaninho, uma viagem com o poeta do povo, e Negra Palavra Poesia do Samba, que é o nosso último espetáculo que estreou, que é lindo. Eu faço os figurinos e a direção de arte. Tô com uns projetos de audiovisual aí que tá para acontecer, mas nada que eu possa ainda falar muito. Nem spoiler, né? Mas estamos aí, abertos pro que vem. É isso. Querido, muito, muito obrigada. Sexta-feira eu vou lá vê-lo. Tô ansiosa, sou um grande fã do Djavan, tenho certeza que o espetáculo tá incrível. Mas muitíssimo obrigada pela conversa, tá? Obrigado, Sucesso. obrigado. Espero que gostem. Um beijo, com certeza eu vou gostar. Até mais. Até.